Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Essas palavras, quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Mas o que significa isso? Amar os inimigos. A verdade é que amar o amigo é fácil. Amar as pessoas que nos fazem bem, as pessoas que nos ajudam, é fácil. Porém, é difícil amar aqueles que se levantam contra nós, aqueles que nos caluniam, aqueles que fazem mal para nós de várias maneiras. Não é fácil amar essas pessoas. O que de fato significa amar os inimigos? Vamos ver nesse vídeo? A verdade, meus irmãos, é que nós não iremos agradar a todos. Muitas das vezes, quando você diz sim para muitas pessoas são os teus amigos. Mas quando você fala, experimenta dizer um não, essa pessoa deixa de ser seu amigo e torna seu inimigo. Logo começa a falar mal de você, se esquecendo de todas as coisas boas que você fez para ela. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Jesus, nessa palavra, nos ensina a como conviver com os nossos inimigos. O que significa amar os inimigos? Primeiro, não significa um amor emotivo de ter afeto por eles, mas uma genuína solicitude pela sua salvação, pelo seu bem-estar. Pois há um terrível destino eterno para essas pessoas, caso elas não se arrependam, a saber, o inferno. Então nós devemos ter uma solicitude por essas pessoas. Devemos orar por elas e desejar que elas venham se arrepender para que sejam salvas. Isso é o Evangelho. Precisamos, com a graça de Deus e do Espírito Santo sobre a nossa vida, orar para que eles possam ser salvos e procurar trazer eles para Cristo, a sua verdade. Verdade esta que liberta. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amar os inimigos significa não desejar o mal dessas pessoas. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Em Provérbios 24, versículo 29, diz: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Em Romanos, capítulo 12, versículo 17, diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aí no versículo 18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. É bom nós falarmos aqui também que ter paz com todos os homens não significa concordar com eles tudo ou fazer todas as suas vontades. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 diz: e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante também nós falarmos aqui
que muitas das vezes, para ter paz com alguém, vamos precisar nos afastar. Salmos capítulo 1, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tome cuidado com a raiz da amargura. Repito, Hebreus 12, 14, e vou ler o verso 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tome cuidado com a raiz de amargura, pois a raiz de amargura pode levar ao ódio e o ódio pode levar você a ter uma prática que não vai agradar a Deus, vingando-se de alguém. Amar o inimigo não significa que vamos ser indiferentes às suas práticas pecaminosas. Marcos, capítulo 11, versículo 15, diz: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, as pessoas estavam fazendo o negócio da casa de Deus, estavam profanando o templo de Deus. Jesus, ele veio e corrigiu aquelas pessoas. De igual modo, nós também podemos corrigir, lembrando, tomando cuidado, para que nós não venhamos nos exceder, pois a vingança pertence ao Senhor. Dele é a justiça. Deus é amor, mas ele também é justo. Leia Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Você vai entender melhor o que eu estou falando. Aprendemos então nesse vídeo que o amor ao inimigo não é uma questão de afeto, emoção por eles, mas uma solicitude pelo seu bem e pela sua salvação. O amor verdadeiro corrige, isto é, não é indiferente. Que Deus nos dê graça para amar a todos, mas isso não significa que iremos concordar com todos e nem tampouco que iremos andar com eles. Segunda Epístola de João, versículo 9 ao 11, diz: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com a sua família, com todos aí. Tenho certeza que serão edificados pela palavra de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Um grande abraço, fique na paz.